Professor Mazeu, esse livro que o senhor está relançando aqui, já é a terceira edição dele, mas é uma edição nova, ele virou meio referência sobre esse tema da burguesia no Brasil, Estado Nacional. Ele é sua tese de mestrado, é isso? Ele é antigo, não é isso? É antigo. E é uma surpresa, porque é muito gratificante, poucas pessoas conseguem publicar uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado. Dissertação, né? Porque, não, quando eu fiz, vê como faz tempo, chamava-se tese de mestrado. Agora é uma dissertação. Mas é um livro que ele acabou, assim, ajudando a fazer algumas reflexões sobre a questão do Estado Nacional, da burguesia brasileira, né? Então, ficou um pouco como referência, e isso de um lado, me deixa bastante contente, mas do outro lado é uma grande responsabilidade. Né? Você mudou ele? Alguma coisa? Não, eu coloquei nessa edição nova um apêndice, na verdade, para atualizar, porque é uma discussão que alguns livros precisavam ser atualizados, alguma referência bibliográfica. Então eu pus um pequeno apêndice de umas 20 páginas, meio que situando o livro, e fiz um prefácio contando a história dele. Tá. Bom, esse livro aqui, nesse livro você pega vários autores, enfim, várias opiniões a respeito do Estado, da forma do capitalismo, da formação do Estado brasileiro, da formação da burguesia, compara isso e dá uma nova ótica. Isso mesmo naquela época que você fez e ainda hoje é uma ótica nova para isso. Queria que você contasse para a gente, então, quais são as principais reflexões que você faz aqui com relação ao início do capitalismo, ao feudalismo em Portugal, quando chegou no Brasil. Fala um pouquinho para a gente sobre esse tema. A ideia do livro, né, era discutir o caráter do Estado e da sociedade brasileira. Você não discute nenhum Estado nacional que não seja através do seu Estado e da sua classe dirigente, vamos dizer, aquele núcleo dirigente que vai construir a estrutura do Estado, a economia nacional, etc. Então, qual era o debate da época? Que eu acho que ainda é um pouco o debate de hoje. Qual é o caráter do capitalismo brasileiro? Qual é o caráter do Estado Nacional brasileiro? Como é que ele surgiu? Né? Como é que é essa burguesia brasileira? Então, obviamente, começou a se discutir que era uma burguesia que não tinha um projeto nacional, mas ela tinha um projeto. Então era todo o debate da época. Será que essa burguesia tem um projeto? E lembrar que esse livro é escrito da ditadura militar, no período da ditadura militar. No final da ditadura. No final da ditadura militar. E se discutia, essa burguesia tem um projeto? E eu coloco que desde o início o projeto da burguesia brasileira, como uma burguesia de origem colonial, é ser uma burguesia associada aos polos centrais do capitalismo e que não perde o pé da modernização do processo de desenvolvimento do capitalismo. Então esse é o núcleo do trabalho. Né? E ele fica muito na gênese mesmo do Estado, tanto que o subtítulo é Origens da Autocracia Burguesa. O título original era A Gênese da Autocracia Burguesa. Sei. Aí o editor achou... O responsável pela primeira edição, que é o Antônio Roberto Bertelli, que é um editor muito importante no cenário do editorial brasileiro, que deu um nome publicável para esse trabalho. Então a ideia era essa, quer dizer, chega-se a algumas conclusões. É um Estado Nacional que surge numa perspectiva de uma economia escravista. Quer dizer, isso é uma coisa muito séria. Quer dizer, você monta um Estado Nacional, cria-se um Estado, inclusive com um arremedo de liberalismo, é um liberalismo fora do lugar, é um liberalismo incompleto, porque é um Ocidente incompleto, na medida que quando o Brasil se torna Estado Nacional em 1822, com a independência, você tem movimentos já pela abolição da escravidão, você já teve o processo da Revolução Americana, não é? Onde a escravidão é questionada, ainda que ela tenha sido mantida até a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Mas, quer dizer, então o Brasil ele aparece como um Estado nacional onde você tem uma sociedade civil incompleta. A maioria dos trabalhadores brasileiros eram escravos. E os homens livres não tinham muito lugar na vida produtiva do Brasil. Então isso cria um Estado.
com um caráter extremamente autoritário, autocrático, né? Onde a própria cidadania ela é fluida. Quer dizer, você não tem uma revolução burguesa, como tem nos Estados Unidos. Então, obviamente que o núcleo democrático ele é muito frágil, o núcleo institucional é muito frágil e o núcleo cidadão é muito frágil. Mas a origem disso é anterior a 1822. Porque tem muita gente que fala, no Brasil a gente vivia uma coisa, não era um capitalismo completo, um capitalismo atípico, meio feudalismo, por conta das capitanias hereditárias, mas era uma empresa, não era? Então, a ideia é essa. Primeiro é criticar a ideia de que isso aqui era um feudalismo, isso aqui era uma empresa mercantil. Desde o início, a própria construção das capitanias hereditárias, ela já é uma constituição que visa preparar a colônia para uma produção de larga escala para o mercado mundial. Então não pode ser considerada isso, o feudalismo. E um dos debates que tem no livro é isso. Você não entregou para o cara para ele falar assim, faça como seja quiser. o senhor feudal, não, seja um mercador. Né? E manda para mim o dinheiro. E manda para mim o dinheiro. Quer dizer, então um pouco o caráter é esse. E exatamente esse caráter expoliativo, que desde da origem brasileira existe, quer dizer, você vir aqui, explorar as riquezas, explorar o trabalho, né, escravizar índios, trazer negros da África para escravizar, cria uma marca. Eu sempre digo para os meus alunos, nenhum país tem 4 séculos de latifúndio e de escravidão impunemente. Então, a marca da escravidão, a marca de um Estado de cima para baixo, que é formado sem um processo de revolução democrática, não é? Fica presente no Brasil de hoje. Quer dizer, não é que eu escrevi esse livro só para refletir o Brasil de antigamente, a origem do Brasil. Né? Mas como essa origem do Brasil incide no mundo contemporâneo, no Brasil contemporâneo. Quer dizer, um Brasil com debilidades democráticas, com desigualdades profundas, com legislação desigual, a ponto de você ter no Rio de Janeiro, hoje, não é? Blitz da polícia que impedem ônibus de crianças e adolescentes mulatos das favelas irem para a Zona Sul. Quer dizer, isso vem da onde? Vem daí, dessa origem de um Estado escravista, de uma sociedade civil incompleta, de uma burguesia sem projeto nacional e democrático, mas associada ao imperialismo. Por isso que ela é moderna. Ela é moderna de um lado, moderna associada e subalterna do outro. Quer dizer, tem as suas origens. Então, minha ideia era um pouco pensar essa origem. Mas nesse momento, né, da origem da empresa capitalista no Brasil, se formou uma burguesia. Ali já havia uma burguesia portuguesa tomando conta. Qual é a participação dela e como é que ela se transformou numa burguesia brasileira no momento da independência? Olha, ela não tinha, inicialmente, a burguesia brasileira, eu chamo brasileira, mas não quer dizer nacional. Não, era portuguesa. Ela não é nacional. Não, digo, ela é brasileira, porque ela estava aqui. O Brasil é um país muito atípico, quer dizer, ele é uma colônia que ficou mais rica do que a metrópole. Isso é uma coisa excepcional no mundo colonial. Né? E, obviamente, a burguesia que estava aqui era mais rica do que a burguesia portuguesa. Isso é que leva com que, nas cortes, quando a família real chega no Brasil, em 1808, o Brasil ele deixa de ser colônia, ele passa a ser Reino Unido, junto a Portugal e Algarves. Junto com essa corte, vem uma corte muito, eu diria, degradada, no sentido de uma burguesia mercantil num mundo onde o mercantilismo estava desagregado e você tinha a constituição do capitalismo industrial. A burguesia portuguesa já é débil. Quer dizer, a gente herda uma estrutura colonial decadente. Então a corte brasileira a corte portuguesa que vem para o Rio de Janeiro, que vem para o Brasil, ela é extremamente decadente, extremamente corrupta. Quer dizer, tanto se fala em corrupção hoje, a corrupção brasileira chega com a corte portuguesa em 1608. Que é uma já devia estar aqui antes, né? Já devia estar aqui antes, mas ela ganha um grande reforço, grandes aliados com a presença de uma corte muito degenerada. Pra você ter uma ideia, uma classe dirigente que não fica em Portugal para defender o país numa invasão de Napoleão. Foge, em vez de ficar lá comandando a resistência, foge. Isso é um dado. Né? E chega aqui e mantém uma economia colonial, mantém uma economia mercantil e acaba cedendo às pressões do imperialismo inglês, do nascente imperialismo inglês. Então esta burguesia brasileira, num primeiro momento, não tem muita intenção de se separar de Portugal. Só quando Portugal, quer dizer,
faz uma revolução chamada Revolução do Porto, de 1821. Na verdade, não é uma revolução, 1820, perdão, não é uma revolução, é uma pressão para recolonizar o Brasil e recrudescer de novo a exploração do Brasil. É nesse momento, em cima da impossibilidade de conciliar com as pressões da burguesia portuguesa, com os interesses dessa burguesia do Brasil, não é que se rompe com Portugal. Mas se rompe com uma perspectiva de voltar mais para frente. Não vamos esquecer que o imperador do Brasil, Dom Pedro I, era o herdeiro do trono de Portugal, né? Quer dizer, a famosa... E foi para lá, inclusive. E foi para lá, inclusive. A famosa frase do Dom João VI, né? Quando ele está voltando para Portugal, ele fala para o Dom Pedro I, meu filho, tome essa coroa antes que algum aventureiro lance mão. Né? Tem mais ou menos põe essa coroa na cabeça. Põe essa coroa na cabeça antes que algum aventureiro lance mão. Que até o Chico Buarque brinca numa das suas músicas. Agora, então, quer dizer, esta burguesia, essa estrutura, não é, que se forma no Brasil, rompe com Portugal, mas não rompe com a estrutura colonial. O Brasil continua sendo um país de monoculturas, de exportação mercantil, escravismo, fundado no trabalho escravo. Então, claro que é uma sociedade bastante complicada no plano da sua constituição, vamos assim dizer, né? E isso vai, eu diria, incidir na própria história do Brasil imperial, do Primeiro e Segundo Império, inclusive no Brasil republicano, principalmente na República Velha. Quer dizer, o que são os coronéis? Os coronéis são os antigos senhores de terra, de escravos, que se constituem em coronéis e que mantêm uma relação como é que eu diria, de favor com a população. A população não tem emprego, todos eles são pendurados dos coronéis, no favor dos coronéis, no poder dos coronéis, um pouco explicado por uma vasta literatura brasileira, Jorge Amado, Graciliano e assim por diante. Né? Tá. Quer dizer, então, essa burguesia é a burguesia que passa para o Brasil republicano, e ela mantém o seu poder ao longo de todas essas transformações? Não, e o seu poder e a sua influência sobre o Estado? Vamos dizer que ela também se metamorfoseia. Eu costumo dizer, eu uso até uma expressão do Gramsci, do pensador italiano Antonio Gramsci, de que o Brasil tem uma burguesia transformista, como o Gramsci também dizia que a Itália tinha uma burguesia transformista. Ele gostava muito de uma passagem de um romance chamado O Leopardo, do Tommaso de Lampedusa, que tem um momento que ele diz, está na hora de mudar para manter tudo o que aqui está. Né? Um pouco é isso o Brasil. Quer dizer, essa frase do Lampedusa, eu até uso essa frase no último capítulo do livro, antes do apêndice, quer dizer, é necessário mudar para manter tudo o que aqui está. Então essa burguesia brasileira ela também muda, quer dizer, ela passa a ser republicana. Ela não era republicana, ela era imperial, mas ela passa a ser republicana, ela se moderniza. E uma coisa interessante, o caráter associado da burguesia brasileira faz com que ela sempre esteja se modernizando. Então é diferente, por exemplo, do que ocorreu na Argentina. A Argentina é um país que se desindustrializou, o Brasil não. O Brasil, a burguesia sempre lançava a mão, como a burguesia latino-americana em geral, do golpe de Estado. Quer dizer, por quê? Porque ela aparece, o Estado brasileiro surge como um golpe de Estado. Quer dizer, o que é a independência? Independência é um momento onde se rompe com Portugal, mas sem povo, pelo alto. Quem que é? O núcleo aristocrático mercantil, burguês mercantil aristocrático, o Dom Pedro I, rompemos com Portugal, faz-se uma constituinte em 22, em 24 já se está fazendo uma constituição com o Congresso fechado, né? Se outorga uma Constituição. Em 1831 tem a deposição de Dom Pedro. Ele sai, vai para Portugal. Não é que ele abdicou, ele é deposto. Né? Depois você tem o golpe da maioridade, aí você tem o golpe da República, tem o golpe do Getúlio, temos o golpe em 45, que mesmo na democratização se coloca o Partido Comunista na clandestinidade em 47. Não é? Depois tem o golpe de 64, quer dizer, veja a tradição golpista que tem essa burguesia brasileira. Né? E nós estamos vendo, inclusive no mundo, no momento atual do capitalismo brasileiro,
né? Diante de uma polarização política, a busca de saída não é institucional. A busca é, vamos pedir um impeachment, como se o impeachment fosse alguma coisa que não estivesse dentro da estrutura legal do Brasil. Saem para as ruas pessoas, quer dizer, então você tem uma cultura pedindo a volta dos militares, que isso tem um significado, isso não é alguma coisa gratuita, isso tem um núcleo ideológico, cultural, profundo no Brasil, cujas raízes estão nas nossas origens. Na origem de uma sociedade escravista, que exclui trabalhador, que reprime movimento operário, que se moderniza contra os movimentos dos trabalhadores. Esse é o núcleo, vamos dizer, que esse livro tenta compreender na sua origem, né? Então, você ficou satisfeito na época com a análise? Isso repercutiu bastante na época em que ele foi publicado, esse livro. Eu fiquei, de um lado, claro, você nunca faz uma análise que esgote. Esse livro eu gostaria de ter vindo até a República, mas eu preferi fazer com que esse livro explicasse mesmo as origens. Mas eu fiquei contente, do outro lado, porque eu coloquei dois conceitos, desenvolvi um conceito que, na verdade, não fui eu que cunhei, foi o professor José Chazin, já o falecido professor da Federal de Minas Gerais. Ele cunhou um conceito de via colonial do capitalismo brasileiro, usando, partindo porque essa era uma discussão que também rolava naquela época. Quer dizer, hoje já não é tão mais central, mas ainda... Não, mas ela incide. Quer dizer, o que era qual era a via? Porque aí se pegava o raciocínio que o Lenin fazia, que o Lenin fez, discutindo as vias do desenvolvimento do capitalismo. Então o Lenin vai definir o seguinte: as vias clássicas, que ele vai dizer que é a Inglaterra e França, a via americana, que é os Estados Unidos, e uma via prussiana, que é a Alemanha. Na via prussiana, quer dizer, o que acontece? É uma burguesia transformista, aí tem uma identidade com o Brasil. Quer dizer, quem era a burguesia alemã? Era a nobreza Junker, que vai se transformando, vai se metamorfoseando em burguesia e que vai constituindo uma acumulação de capital pelo campo, industrializando o país, mas ao mesmo tempo reprimindo os movimentos camponeses e movimentos operários. Então, existem semelhanças. Nossa burguesia é uma burguesia mercantil, agrária, acumula capital, industrializa o país, desenvolve o país, mas sempre reprimindo os movimentos sociais, movimentos operários, movimentos urbanos, movimentos do campo, não é? Fazendo, vamos dizer, uma modernização pelo alto. É um pouco essa discussão, a modernização pelo alto. O Gramsci vai chamar isso de cesarismo, o Lenin vai chamar isso de via prussiana, em cima de um conceito do Marx, que é o bonapartismo. O que quer dizer isso? É a permanente estrutura do Estado para golpe de Estado. Se associa estruturas do Estado, estruturas do Exército, das Forças Armadas, com a burguesia, para quê? Para reprimir os movimentos operários, os movimentos camponeses. Então, no Brasil isso é muito claro. Quer dizer, essa é um pouco a trajetória que você nota no Brasil e que está presente até hoje. Quer dizer, a ideia do golpismo, o não enraizamento de uma visão institucional democrática, a debilidade dos partidos políticos que o Brasil tem, e um pouco essa cultura, eu diria, difusa, né, da política nacional. Tem a ver com essa história. E nós não conseguimos fazer uma ruptura. Como é que se explica essa cultura? Uma cultura, quer dizer, as pessoas vão às ruas, quer dizer, não é um negócio que é imposto, não, existe a cultura. Como é que ela se difundiu? Qual é o meio que a burguesia usou para difundir essa cultura? Eu acho que não é só o que a burguesia usou, um núcleo cultural que se desenvolve com a sociabilidade brasileira. Ele é mais enraizado, quer dizer, você tem um país conservador, você tem um país onde vamos dizer, o senso comum é muito forte. Obviamente, onde está isso? Bom, está nas escolas, que são os aparelhos ideológicos de reprodução, né? Nas instituições mais fortes que incidem ideologicamente na sociedade, na debilidade dos partidos políticos, na debilidade da representação dos trabalhadores dos partidos políticos, mas também, no século XX, nos meios de comunicação. Quer dizer, os meios de comunicação hoje, eles atuam como verdadeiros partidos políticos. Esse é o grande problema que o Brasil vai ter que enfrentar. Quer dizer, você não tem uma ampla informação, nós não temos uma TV pública forte. Se você pensar numa França, numa Inglaterra, na Itália, né? Na própria Alemanha, se tem uma TV pública forte. A TV pública forte ela é democrática.
Quando você tem Não é uma TV do governo. Não é uma TV do governo, mas ela é pública. Ela tem a sociedade lá dentro. Quando você tem TV privada, você tem um empresário lá dentro. Então, obviamente, ele vai usar TV, jornal, etc., né? Rádio, quer dizer, eu digo estrutura de comunicação. Quando ela não está permeada pela sociedade, né, ela passa a ser um instrumento de manipulação. Então, um dos núcleos de manipulação, mas uma manipulação do quê? De um caldo de cultura autocrático, golpista e antipopular, e antidemocrático. Eu acho que um pouco esse livro tenta entender como é que isso nasce. Exato. É isso. Bom, enfim, e agora no final aqui, qual a comparação que o senhor puxa para a realidade aqui? Eu fiz um apêndice, né, para dar uma atualizada no livro. Então, o que esse apêndice trata? Disso que nós estamos conversando. Como é que toda essa construção histórica, porque o livro ele é, na verdade, a construção do processo de colonização e de independência do Brasil, como é que isso incide no mundo de hoje? Um pouco está aí. E como é que a esquerda brasileira tratou dessa questão? Quer dizer, a esquerda brasileira fez esse debate. Num primeiro momento, a esquerda brasileira, principalmente o Partido Comunista, achava que era necessário fazer uma aliança com setores da burguesia brasileira, porque achava que você tinha setores progressistas da burguesia brasileira. O próprio Partido Comunista se divide nessa discussão, aparece o Caio Prado, esse é um livro com muita influência do Caio Prado Júnior, que era um historiador, e era um historiador vinculado ao Partido Comunista, morreu até dentro do Partido Comunista, nunca saiu do Partido Comunista, até a morte, ele ficou filiado ao partido. E o Caio Prado vai dizer não existe uma burguesia nacional. Quer dizer, não existe uma burguesia nacional progressista e democrática. Quer dizer, qual foi o último teste disso? 64. 64, o Partido Comunista apostava que uma parte das Forças Armadas fosse legalista e que uma parte da burguesia fosse democrática. Ora, se a estrutura do Estado é autocrática, se você tem uma sociedade com esse caldo de cultura autoritário, né, e antipopular, obviamente as estruturas do Estado são autoritárias e antipopulares também. O que fez o Exército? Ele apoiou um golpe de Estado. Não é que ele montou o golpe de Estado, isso é uma bobagem. Não é o Exército que monta o golpe de Estado, mas é o núcleo dirigente. Né? Quem são? Os empresários, os intelectuais, e até alguns militares, mas o núcleo dirigente é o núcleo econômico, é o que tem força para dar o golpe de Estado. Então o Brasil tem essa tradição dessa burguesia que vem desde o período colonial, uma burguesia sem nenhum compromisso democrático e sempre com um compromisso voraz de lucros e de exploração do trabalho e da economia. E em que medida, por exemplo, o sistema de governo hoje, que a gente tem um presidencialismo de coalizão, influencia a situação que a gente vive nesse momento aqui? Olha, te pedindo uma análise da realidade. Você fez uma colocação importante. Se você lembrar, quer dizer, eu sempre digo o seguinte, o Brasil tem frágeis instituições políticas. Você pode dizer que o Brasil possui dois grandes momentos partidários brasileiros. Uhum. A fundação do Partido Comunista em 1922, Partido Comunista Brasileiro, em 1922, que é fundado no bojo de um conjunto de greves operárias, principalmente ele se funda depois da grande greve de 17 em São Paulo, que para mim é um grande marco de modernização do movimento operário, 17 para 22, e depois o segundo momento, que é o golpe militar, que é a derrota dessa perspectiva do Partido Comunista, que apostava numa burguesia nacional, democrática, tal, né? A derrota, 64, mas a burguesia não é nacional e não aposta em nenhuma saída democrática. Ela se viu ameaçada, ela opta pelo golpe. Tá. O segundo momento é a construção do Partido dos Trabalhadores. Mas eu entendo que a construção do Partido dos Trabalhadores, ele vem no refluxo da greve, das greves de final dos anos 70 e do início dos anos 80. Quer dizer, quando o PT nasce, há uma derrota da greve de 80 no ABC. Essa derrota leva ao surgimento do PT. Com uma diferença, o PT nasce depois de um largo período ditatorial, onde os núcleos intelectuais de vanguarda e de liderança da socialista e comunista, sindicalista, estão presos ou mortos, né, depois de um período de grande repressão. Então, esse núcleo que funda o PT, ele não é um núcleo com
uma formação socialista histórica. Quer dizer, quem é o núcleo do PT? É a social-democracia, que no Brasil é tardia, ela vai acontecer tardiamente, nos anos 50, 60, o que eu chamo de social-democracia tardia, e esse núcleo operário sindicalista, economicista, mas com baixa formação político-ideológica, que é o grupo do Lula e tal. Né? Mas antes de eu falar isso, eu dizer o seguinte, eu cunhei dois conceitos quando eu construí essa tese do livro. O primeiro conceito é o que eu chamo de via prussiano-colonial, porque por causa da identidade com o prussianismo, mas por causa também da sua característica colonial. Essa ideia da via colonial é a ideia do Chazin, professor José Chazin, mas que eu dou uma arrumada aí, vamos dizer, acrescento a ideia do prussiano para mostrar essa característica. E o que eu chamo de bonapartismo colonial. Por quê? Porque o bonapartismo clássico sempre foi um bonapartismo onde a burguesia prevalecia no plano do imperialismo, quer dizer, da burguesia francesa, da burguesia alemã, com Bismarck, né, e tal. No caso da burguesia brasileira, ela é uma burguesia bonapartista, mas ela é cabocla, porque ela dá o golpe de Estado para manter uma economia subalterna e associada ao imperialismo. Um pouco essa discussão final que eu faço, né? Uma burguesia que ela é modernizadora, ela se moderniza, ela não é igual a burguesia argentina, que destruiu as suas forças produtivas. Não, ela desenvolve o Brasil. A ditadura militar modernizou o Brasil. Ela modernizou reprimindo o movimento operário. Não é que moderniza na democracia, moderniza na autocracia. Mas, de qualquer maneira, essa burguesia, ela, ao mesmo tempo que ela moderniza e tem o poder do Estado, quer dizer, a ditadura, o que é o bonapartismo aqui? É a ditadura, é uma ditadura que mantém o Brasil associado ao imperialismo, moderno, mas subalterno. Né? Então, vamos dizer que alguns pensadores, o pessoal da teoria da dependência dos anos 60, o Mauro Marini, etc., diziam, Vânia Brambir, né, diziam que era o subimperialismo. Né? Mas, na verdade, é uma burguesia associada mesmo, mas subalternamente. Então, um pouco o caráter... Aí quando você me pergunta, bom, e no Brasil de hoje, este PT, que quando consegue eleger o Lula em 2002, né, abre uma possibilidade para uma ruptura com a estrutura da autocracia burguesa, ele não consegue realizar esse processo. Porque você também tem as massas que saem para as ruas para pressionar a democracia. Tem. Né? É só lembrar os movimentos pelas diretas já, milhões nas ruas e tal. Você tem as massas que saem para as ruas. O apoio ao Lula em 2002 foi absurdo. Então, este apoio ao Lula, esta força política que o Lula tinha para impulsionar um processo de aprofundamento da democracia no Brasil, não é implementado, porque imediatamente o PT se transforma num partido da ordem. Ele lança a carta aos brasileiros e se associa imediatamente ao empresário, à modernização, ao monopólio nacional, aos monopólios internacionais, ao capital financeiro, à agroindústria. Então aí, quer dizer, o ímpeto de aprofundamento da democracia não avança. Então não se rompe com questões profundas, ainda que eu diria que os governos do PT positivamente conseguiram fazer programas de inclusão social. Mas elas são incompletas, inconclusas. Por que elas são inconclusas? Tá bom, se tirou gente da fome, era importante o programa de tirar a população da fome, o programa Bolsa Família, é importante o programa Minha Casa Minha Vida, mas aí a questão da educação, por exemplo, você cria mecanismos de Estado que dão dinheiro público para universidades privadas de duvidosa qualidade. Uhum. Né? Eu diria duvidosa para ser gentil aqui. Né? E também, quer dizer, se de um lado se faz isso, do outro se fortalece muito este caminho capitalista clássico do Brasil. Quer dizer, a burguesia rompeu, claro, ela veio rompendo com as formas arcaicas, mas ela não rompe com aquilo que o Caio Prado chamava o sentido da colonização. Qual é o sentido? A sua modernização, a sua inserção subalterna no capitalismo internacional. Isso está de pé, desde a origem colonial até hoje. Claro que com metamorfose. Então, o livro também, esse apêndice que eu faço no livro, eu tento demonstrar que não se consegue no Brasil um capitalismo autônomo, até porque essa etapa histórica foi superada já desde 1848. Então, é impossível o capitalismo autônomo, sempre será um capitalismo associado e subordinado, independente
vamos dizer, das injunções do imperialismo. O que estamos vendo hoje, você tem uma crise profunda econômica, social, moral no mundo capitalista e o Brasil está sofrendo as consequências. Eu só quero dizer que essa tragédia que a gente tem visto aqui esses dias, desses imigrados, desses prófugos que ficam girando pela Europa sem ter onde parar, e essa foto daquele menino que não me fez dormir, eu estou sem dormir, passei uma noite sem dormir por causa da foto daquela criança de bruço na praia, não é? É consequência exatamente desse tipo de inserção que o capitalismo coloca no mundo contemporâneo e que o governo do PT não conseguiu criar uma alternativa para se contrapor esse tipo de barbárie. Não é? Então, qual é a solução que o governo do PT tem colocado para nós? O ajuste econômico na direção das reivindicações do FMI, do Banco Mundial, né? Ou seja, aquilo que a Europa tem feito dentro da Europa, criando miséria na Europa e criando miséria fora da Europa, atacando os postos de petróleo, desestabilizando os países do Oriente Médio. Então, um pouco, quer dizer, se poderia ter pensado num governo do PT que se transformasse num governo, de fato, de aprofundar a democracia no Brasil. E aprofundar a democracia no Brasil com amplas consequências. Não se consegue aprofundar se fica nos planos vamos dizer, de ações afirmativas, mas não se desmonta as favelas, a pobreza, a discriminação, o racismo político, que é um racismo político. O que ocorre no Rio de Janeiro é uma coisa absurda, de parar os ônibus para não deixar a garotada negra, mulata do morro ir para a Zona Sul. Quer dizer, isso é uma consequência dessa gênese histórica. Ninguém foge às suas gêneses. Um pouco essa é a ideia do livro. Muito bem, professor. A gente tem um longo caminho para percorrer ainda, então, pelo que parece, né? Temos. Obrigado. Mas eu quero dizer que eu acho que nós temos que ter confiança no povo brasileiro. Eu acho que não é no Estado, não é nos partidos políticos, mas é no povo brasileiro. Porque o povo brasileiro, quando chega a hora também, ele sabe o que fazer. Apesar de ser manipulado. Tá certo, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço.